tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Imagéticos Condés Fotós, e aqui comigo está o professor Dr. Jack Brandão, diretor do Centro de Estudos Imagéticos Condés Fotós. Tudo bem, professor? Tudo bem, Mariana? Como é que está essa força? Estamos juntos aí para conversar sobre vários assuntos pertinentes em relação à imagem, sempre lembrando isso, né? Bom, no tema de hoje do Imagens em Foco, nós vamos falar de algo bem pertinente: fake news em tempos de coronavírus. Acho que vocês nem nunca ouviram falar de fake news, principalmente aqui no Brasil, né? E nesse momento extremamente complicado que a gente está vivendo. Tem pessoas até que estão dizendo que o coronavírus é uma gripezinha, que não se deve fazer isolamento. Mas o que será que realmente está acontecendo? Estamos vendo o apocalipse? Bom, vamos trazer essas e outras questões bem interessantes. Antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de pedir a vocês para se inscreverem em nosso canal, darem o seu like no nosso vídeo e ativarem o sininho de notificação para ficarem atentos das próximas novidades que vêm por aí. Bem intrigante, que eu mesma confesso que fiquei bem confusa. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento extremamente crítico de pandemia no Brasil. E por outro lado, a taxa de isolamento está diminuindo cada vez mais. O Brasil está com cerca de 1.000 mortes diárias por dia por decorrência do coronavírus. Já somos o terceiro país com maior número de mortos, mais de 35 mil. Mas tem muita gente aí que está indo para a praia, dando festinhas, colocando vídeos foda-se a vida. O que é que está acontecendo? Eu estou meio confusa com tudo isso. As pessoas estão desacreditando do poder do vírus. O que afinal de contas se passa na cabeça de muitos, hein? Bom, Mariana, infelizmente, você sabe o que está acontecendo? As pessoas, por mais absurdo que possa ser, elas estão transformando a ficção em realidade. As pessoas estão vivendo hoje, sabem o quê? Num mundo próprio, cada um está criando aquilo que a gente chama de paramundo. Ou seja, o mundo real deixa de ser real e passa a ser uma abstração. Nós vimos, por exemplo, que há alguns programas de televisão que estão trabalhando exatamente com isso, com essa ideia de mundos paralelos. Um exemplo é o próprio Black Mirror, ou nós tivemos o Westworld também, que trabalha com isso. E nós estamos vivendo isso. As pessoas, elas acabam criando o quê? A sua própria realidade, a sua própria ficção. E isso é extremamente perigoso. Você já imaginou se eu pudesse chegar e falar para as pessoas o seguinte: olha, nada disso é verdade. Então vamos fazer o seguinte: olha, nós temos uma gripezinha, então podemos sair, podemos fazer o que nós bem quisermos. Só que as pessoas esquecem o quê? Que o vírus está por aí. E pode acontecer de eu ser pego por esse vírus e simplesmente fazer o quê? Ir para minha casa, pegar as minhas filhas, dar um beijo nos meus pais e passar para eles. Só que as pessoas, é muito mais fácil para as pessoas fazerem o quê? Não acreditar. Eu crio uma fantasia, eu crio um paramundo, pronto, e vivo na minha realidade. Diante disso, o que acontece? Eu passo a não acreditar em nada. E aí tem outro fato, você sabe, Mariana, que é muito importante a gente pensar. As pessoas esquecem que existe uma palavra que para mim é uma palavra extremamente perigosa. Sabe qual que é, Mariana? A palavra verdade. A palavra verdade é uma palavra tão banal, tão banalizada, que nós chamamos tudo para nós é verdade. Ah, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Mas o que é verdade? Você sabe o que é verdade, Mariana? Não? Ah, bom, eu vou te explicar. Existem duas palavras que nós temos de pensar muito antes de falar. Primeira, a palavra fato e a palavra verdade. Parecem meio sinônimos. Você lembra que é sinônimo? Sinônimos são aquelas palavras que são meio parecidas. Então, quando eu digo fato, o que é um fato? É algo que acontece na realidade. Quando eu digo assim, por exemplo, um livro caiu, o carro bateu, um meteoro bateu na Terra, os dinossauros desapareceram. Isso é um fato, algo que acontece e que aconteceu. Agora, a verdade não.
Você sabe por quê? A verdade eu crio a minha. Então nós não podemos falar em verdade, mas em verdade, sabia? Por quê? Porque não existe uma verdade única. A minha verdade é minha verdade. A sua verdade é sua verdade. Vocês que escutam a gente, é a verdade de vocês. Entendeu, Mariana? Pois é, professor Jack, pensando nessa questão de verdade, eu fico aqui refletindo, a questão das imagens, a Terra é plana, a Terra não é plana, em pleno século XXI a gente está discutindo isso. Será que as pessoas realmente estão sendo levadas, elas são influenciadas ou as pessoas acreditam apenas naquilo que elas querem? Se eu quero acreditar que a Terra é plana, não basta eu ver uma imagem do planeta redondo. Aquilo para mim pode ser uma montagem. É meio louco a gente estar falando isso em pleno século XXI, mas enfim, há fatos de que isso está acontecendo. E pensando até nesse cenário aí de pandemia, eu lembrei de algo bem preocupante que eu não sei se você vai se lembrar. Há pouco tempo atrás, começaram a circular imagens de caixões vazios, desconstruindo a ideia de que as pessoas estavam morrendo de coronavírus. Acredite você ou não, a que ponto o ser humano está chegando? E essas imagens nada tinham a ver com o cenário atual. Então eu fico aqui pensando, o que está acontecendo? O homem só acredita naquilo que ele quer acreditar? Ele está criando uma bolha e essa bolha absorve apenas as informações que fazem parte da sua realidade? E as redes sociais? Um grande problema também, porque nós temos uma arma ali, que é o botão compartilhar. Não interessa se é verdade ou não, eu acredito naquilo, eu vou compartilhar para influenciar as outras pessoas. Inclusive, professor Jack, eu estava até pesquisando um dado muito interessante trazido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que falava que as fake news têm 70% mais chance de viralizar do que a realidade. Que é isso? Nossa, todo mundo não sabe o que é real e o que não é. Nananina não. Tem muita gente que sabe que está compartilhando notícia falsa e faz de propósito para influenciar o número de pessoas e criar uma bolha informacional. E a verdade, professor? E os fatos? Esses que se danem. O que importa é o que eu acredito. Triste realidade, mas é o que está acontecendo, não é? Mariana, é exatamente isso. Por mais absurdo que as coisas sejam, elas estão caminhando para isso. Onde já se viu nós, em pleno século XXI, termos de ouvir pessoas dizerem, afirmarem, dizerem que são cientistas e dizem a Terra é plana. Não dá para acreditar. Mas eles criam teorias e teorias e teorias e teorias. É isso, Mariana. Eis a bendita construção desse mundo paralelo. Eis o que as fake news fazem. Nós não podemos esquecer que a imagem ela tem um poder muito grande sobre nós. Então, a partir do momento que eu vejo uma notícia e aquela notícia me agrada, aquela notícia faz que tem tudo a ver comigo, na verdade é isso. Poxa, eu vejo essa notícia e falo, nossa, tem tudo. O cara disse o que eu quero dizer, ele disse exatamente o que eu penso. O que eu faço? Eu compartilho. Eu não quero saber, nem me passa pela cabeça se a notícia é ou não verdadeira. Você entendeu, Mariana? Quando eu digo que o problema da palavra verdade, eu não quero saber se isso é fato ou deixou de ser fato. O que me importa nesse caso é que a notícia que eu estou compartilhando, eu compartilho plenamente dessa ideia. Ou seja, eu acredito naquilo. Como eu acredito, não me interessa se é fato ou se não é. Só que as pessoas esquecem um detalhe. A partir do momento que eu acabo compartilhando isso, eu acabo agindo de uma forma criminosa. Vamos pensar em relação ao próprio coronavírus. Quando você vê um monte de várias pessoas falando o seguinte, olha, o coronavírus é uma gripezinha, o coronavírus não faz mal, o coronavírus basta ir à igreja e rezar, vamos pedir a nosso Senhor que nos proteja. Pessoal, pelo amor de Deus, o próprio Deus, cara, fala, tomem conta de vocês mesmos. Jesus não falou várias vezes, falou, olha, o que te salvou foi a fé. Então, as pessoas estão criando até Deus falso. Estão criando profetas falsos. Para quê? Para aceitar a sua própria ideia. Para compartilhar a sua ideia. Olha que ponto nós chegamos, tá? Absurdo esse negócio.
Pois é, professor, e nesse mundo caótico, onde verdade vira mentira, mentira vira verdade, ninguém mais sabe o que é que está acontecendo nesse mundo, onde se prometem feijões milagrosos para curar o coronavírus, onde a água milagrosa se torna mais potente do que a ciência e do que a medicina. Nesse verdadeiro apocalipse informacional, tem outra questão muito interessante para se pensar aí. A palavra é negacionismo. Há pessoas que simplesmente estão negando. Eu não quero enxergar esse mundo. É muita tragédia, é muita desgraça. Então vamos esquecer isso, não? Para que eu vou me deixar influenciar? Vou pegar aí minha avó, vamos para uma praia, porque a gente tem que curtir a vida. Não podemos nos deixar levar pelas notícias negativas. Então eu simplesmente vou continuar a minha vida. Se o coronavírus vai me pegar ou não, eu não sei. Posso ter físico de atleta e ele não está nem aí para mim, não é mesmo? Então, o que acontece é isso aí, negacionismo. Há uma negação de muitos fatos, verdadeiros fatos, porque se a mentira vira verdade, a verdade vira mentira. E eu não quero saber da mentira que é verdade. Profundo, não? Quero saber mais de você, professor Jack, o que acha disso? E falando da imagem, a imagem junto com a palavra, o poder que ela tem para influenciar as pessoas a negar esse cenário apocalíptico. E aí, professor, o que você tem a dizer sobre isso? A coisa é muito estranha. Quando a gente fala dessa questão de verdade, de mentira, de mentira, de verdade, de mentira, de verdade, de mentira, de verdade, de mentira, de verdade, de verdade, de mentira. Meu, isso é uma coisa extremamente louca. É uma coisa tão louca que já se dizia lá na época do nazismo. Goebbels falava isso. Olha, uma mentira dita várias vezes se torna verdade. Pronto, descobriram o ovo de Colombo. É isso, quanto mais eu vou mentindo, eu próprio acabo acreditando na mentira de uma tal forma que eu não vejo outra verdade. Então a coisa está bem assim, nós estamos no nosso mundo, o nosso mundo está completamente doido se a gente parar para pensar. Eu vou dar um exemplo para você. Há alguns anos atrás, 50, 60, 100 anos atrás, todas as pessoas morriam de medo do demônio. Nossa, se falava em diabo, Deus me livre, não pode falar, é a coisa ruim, se batia na parede, batia na criança, vamos pegar, você lembra do livro Vidas Secas? O menino vai falar em inferno. O filho do Fabiano levou um tapa na cabeça da mãe, por quê? Falou em inferno. Nossa, era uma palavra proibida. Diabo, inferno, demônio, o coisa ruim. Sabe o que acontece hoje? Nós estamos assistindo programas na televisão que estão sendo feitos. Quem é o protagonista? O demônio. Lúcifer. O capeta, o diabo, e nós ficamos a favor do diabo, cara. Nós começamos a achar que o diabo vale mais do que Deus. Olha a coisa como tá louca. Se você assiste, por exemplo, o programa Lúcifer, nossa, os anjos é que são maus, o Lúcifer é bom, o Lúcifer é que vai fazer o bem, não os anjos. Os anjos são os demônios. Então você fala, o mundo tá de cabeça pro ar. E tá assim. Então nós estamos no mundo de negar tudo é negado. O demônio não é mal, Deus não é bom. Outra coisa, para que eu vou aceitar ser vacinado? Vacina é um proliferador de vírus, é um proliferador de doenças. Deus me livre de deixar meus filhos serem vacinados. E o que está acontecendo hoje? Olha as doenças que estão voltando, Mari. Tuberculose está matando pra caramba. Sarampo. Catapora. Meu, as crianças estão morrendo de doenças que já haviam sido extirpadas da face da terra devido à vacina. Só que é óbvio, entenda uma coisa que eu fico pensando muitas vezes, sabe o que é? Quando nós chegamos a um estado de graça, vamos dizer assim, entre aspas, ou seja, quando nós estamos bem, nós temos uma tendência, sabe de quê? De esquecer tudo. Todo o nosso momento de ferração, de danação que a gente passou, a gente esquece. E como nós esquecemos, o que nós fazemos? Nós construímos toda uma realidade diferente em cima dessa. Então o quê? Pobre? Eu nunca fui pobre. Eu não sei o que é ser pobre. Então eu prefiro ir contra tudo que o pobre
Passa. Por quê? Eu já não sou mais. Eu nunca passei isso. Então você vai negando. Você nega a sua realidade, você nega a sua cor, você nega a ciência, você nega tudo. E nós esquecemos o seguinte, é exatamente a ciência, é exatamente todo esse aparato que o homem construiu que faz com que o homem tenha a liberdade que nós temos hoje, que está sendo esquecida. É um exemplo só. É que nem a carne. Hoje tem muita gente que fala, não, Deus me livre de comer carne, carne é coisa podre, carne é coisa ruim. Pessoal, o homem teve a carne teve um papel importantíssimo na evolução do homem, da humanidade, de modo especial a carne cozida. Isso os cientistas dizem. Agora, por que eu vou negar um negócio desse? É demais, né? Pelo amor de Deus, santa paciência! Pois é, e nesse cenário maluco, onde ser cidadão de bem significa pegar em armas, onde os valores parecem estar totalmente invertidos e onde a ciência e a medicina é desacreditada, pra quê, né? Ficar anos estudando algo. É simplesmente falar que a cloroquina é a solução de tudo e acabou, que perca de tempo, estudar, investir dinheiro. Não é nada disso. Nesse mundo onde os valores parecem estar invertidos, há uma outra questão bem preocupante também, que são os famosos especialistas, que se dizem ser conhecedores de tudo e, na verdade, não são conhecedores de nada. Eles têm a formação, graduação, doutorado, mestrado na faculdade do Facebook, do Twitter, do Google e não têm formação alguma. E o pior, eles acabam influenciando muito mais pessoas do que os verdadeiros especialistas que passaram anos se dedicando a estudos e pesquisas. Tá aí o professor Jack, que é pesquisador e não me deixa mentir. E eles acabam perdendo credibilidade diante de pessoas que realmente não têm potencial para falar. Quer ver um exemplo? Diante da pandemia, é óbvio que vamos enfrentar, e já estamos enfrentando, uma pesada crise econômica. Ué, mas se está faltando dinheiro, qual é a solução mais simples? Imprima dinheiro, a impressora está aí, basta imprimir, todo mundo vai ter dinheiro, todo mundo vai ficar feliz. Muitos têm apregoado tal afirmação e, a princípio, parece uma solução super fácil, não? Se a doença está aí, pegue o remédio, que é a cloroquina, e aplique, porque pronto, tudo vai se resolver, todos vão ficar felizes. Quem pegou coronavírus está imunizado, por que não fazer uma festa para pegar logo essa doença e ficar livre? Como é fácil, não, professor, ser especialista e dar soluções simples, esqueça as consequências, esqueça as mortes, esqueça tudo, não é, professor Jack? Exatamente isso, Mário. Infelizmente, é exatamente isso. As pessoas agora, elas começam a pregar tudo, todas as receitas do passado, elas acham que podem caber hoje. Um exemplo que você deu muito bem dado é isso, a questão do imprimir dinheiro. Eu já ouvi os boatos aí do ministro da Fazenda, olha, como tá dando, o governo tá dando dinheiro, como se o governo desse o dinheiro. Na realidade, esquece que o dinheiro vem de nós, que pagamos ali imposto. Bom, como o governo tá dando muito dinheiro, tá perdendo muito dinheiro, o que nós vamos fazer? Imprimir dinheiro. Ué, por que isso é um péssimo negócio? Pessoal, basta lembrar, vamos voltar um pouco atrás. Se nós lembrarmos dos anos 80, o que aconteceu nos anos 80 aqui no Brasil? Uma hiperinflação. Nós tínhamos inflação de quase 2.000% ao ano. Vocês não têm noção o que é você, no mês, ter inflação de 80%. Por quê? Quanto mais dinheiro na praça, maior a inflação. Então é uma solução horrorosa, é um mal desnecessário, era algo que nem se poderia cogitar. Você quer aumentar a inflação? Publique dinheiro, imprima dinheiro, jogue dinheiro de graça, porque o dinheiro é um bem. Então não adianta simplesmente jogar dessa forma, mas é isso que eles estão falando. Outros falam, nossa, na minha época tudo era melhor, eu me lembro naquela época da ditadura, tudo era melhor. Pessoal, entenda uma coisa, daqui para frente, isso é romantizar o passado. O romantismo lá do século XIX tinha essa função, idealizar o passado, idealizar a infância, idealizar a pátria, mas a realidade é muito diferente. Tudo que eu idealizo, ao idealizar alguma coisa, sabe o que acontece? Eu simplesmente escapo da realidade.
Ao idealizar, eu escapo, eu fujo da realidade. É por isso que nós estamos vendo essa fuga da realidade total. Então as pessoas começam a criar mecanismos de fuga. Eu fujo do real e busco que alternativas num passado que eu acreditava que era melhor, mas nunca foi melhor, pessoal. Sempre houve problema, sempre houve inflação, sempre houve desemprego. É óbvio que naquela época, lá nos anos 70, anos 60, anos 90, por exemplo, não havia a internet como nós temos hoje e que nós hoje mostramos, divulgamos toda hora. Então hoje é mais fácil de falar, é mais fácil de demonstrar. É como eu disse para vocês, nós temos fato. E nós temos verdade, nós temos fatos, os fatos nos mostram que naquele passado maravilhoso, entre aspas, não era tão maravilhoso, havia muita corrupção, havia muita morte, havia muito assalto, havia tudo que nós temos hoje, muita inflação também. Olhem, então é como eu disse para vocês no começo, essa garotada hoje, vocês muitas estão assistindo que nasceram lá nos anos 90, anos 2000, vocês não têm noção o que foi, vocês estão numa situação muito boa. Então é óbvio que vocês não sabem mais o que viveram os seus pais, os seus avós, que foi uma época muito dura. Então hoje eles dizem, nossa, naquela época era maravilhoso. Era maravilhoso caramba, pô, desculpa, isso é papo de velho, na boa. Não foi nada de maravilhoso, tudo foi muito sacrificoso. É uma situação que eu não quero nem imaginar. Bom, nós vamos encerrando essa edição do Imagens em Foco e eu gostaria de te lançar aí uma pergunta. E você, de que lado está? Do lado que a Terra é plana e acredita que a imagem esférica da Terra é só uma montagem? Ou é aquela pessoa que realmente vai atrás das informações? Pessoal, vamos acordar, o cenário é sério, essa pandemia não é brincadeira e não só a pandemia. Qualquer informação falsa compartilhada exaustivamente está fazendo um desserviço enorme para a sociedade. Por isso, não seja apenas mais um. Seja um cidadão a serviço do bem comum, compartilhando informações verídicas. Questione, duvide, corra atrás, não acredite em corrente de WhatsApp. Nós temos que estar a serviço da sociedade. E estar a serviço da sociedade não é acreditar na fofoca da vizinha, porque quando acreditamos numa notícia de WhatsApp, estamos fazendo isso também. As fake news sempre existiram, mas agora ganharam potência. Então vamos fazer a diferença. Vamos nos unir principalmente nesse momento difícil e refletir sobre o nosso papel como comunicadores. Todos somos comunicadores, mas a diferença é o que nós vamos fazer a partir da nossa leitura de mundo. E é isso aí. E nós vamos ficando por aqui. Vou pedir mais uma vez para, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, curtem, compartilham. Se não gostaram do nosso vídeo, indique aos inimigos. Eu tenho certeza que eles vão gostar. E é isso aí, pessoal. Até mais e até mais também, professor Jack. Vamos, que nós estamos aqui, não é para brincadeira. A questão é a imagem, nós precisamos conhecer e ter um respeito muito grande pela imagem. Mais uma vez eu digo, valeu para vocês e vamos que vamos. Tchau, tchau.